Pessoal, boa tarde. Eu queria, em nome do NUPEM, dar as boas-vindas a todo mundo que se encontra aqui na sala com a gente. Boa tarde a todos e a todas, e boa noite ao professor Delon. E não sei se alguém aqui está na França, imagino que é só o professor Delon, mas enfim, se alguém estiver nos escutando de algum outro lugar, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Michel Delon de ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui conosco, ter mandado o texto que a gente pôde, a Débora, nossa tradutora, pôde fazer a tradução, então também agradecer a Débora pela tradução, tanto do texto da conferência do professor Michel Delon, quanto da tradução simultânea que ela vai fazer hoje para a gente, né, então quem tiver entrado agora e estiver preocupado se a conferência vai ser em francês e com medo de não compreender, a gente vai ter a tradução simultânea, então vai estar tudo em português, vocês podem ficar tranquilos. Queria parabenizar o professor Michel Delon pela tradução do livro Ideia de Energia em alemão e pela nova edição desse livro, que era um livro que estava esgotado. E agradecer também ao NUPEM, que organizou toda essa conferência, sobretudo o Marcelo, que está sendo aqui o nosso anfitrião, e o Klaus, que fez o design do nosso convite, né, para a palestra do professor Delon. Eu queria apresentar o professor Delon. O professor Delon, ele é professor de literatura francesa da Universidade de Sorbonne desde 1997. Hoje em dia, ele é professor emérito e ele é um dos maiores especialistas em filosofia e literatura francesa do século XVIII. Ele tem vários prêmios, um dos prêmios, por exemplo, é o prêmio Montesquieu, que ele recebeu justamente em homenagem aos seus estudos sobre as luzes. Ele tem uma enorme gama de textos publicados, assim, uma quantidade realmente extraordinária. Eu não vou dar conta de falar sobre tudo aqui para vocês, mas eu queria chamar a atenção para certas coisas. Então, por exemplo, ele tem ali uma centena de artigos publicados, 2 centenas de capítulos de livros publicados, né, na temática da filosofia e literatura do século XVIII, e também, às vezes, outras coisas falando do século XIX, de outros temas. Ele tem quase uma vintena de livros publicados, muitos deles em outras línguas, né, como é o caso agora da Ideia de Energia, que acabou de ter uma publicação em alemão. Ele tem também outros livros publicados em japonês, em russo. Muitos artigos deles são traduzidos em várias línguas. A gente tem aqui no Brasil várias traduções de artigos do professor Michel Delon, na revista Discurso, na revista Cadernos de Ética da USP, também na revista Rapsódia da USP. A professora Flávia Falheiros acabou de me dizer, né, que está com um artigo do professor Delon traduzido. E entre os livros, eu queria chamar a atenção para alguns, que o professor Delon tem vários livros premiados, né? Que eu queria chamar a atenção para alguns livros premiados. Ele tem o primeiro livro, que é um livro de 2000, o Savoir Vivre Libertin, que eu queria ter trazido para mostrar para vocês, mas eu acabei deixando na minha sala, então ele não está aqui na minha sala lá na PUC, mas o Savoir Vivre Libertin, ele é uma referência obrigatória para quem estuda filosofia libertina, é um texto muito importante nessa temática. Ele tem também o Le Principe de Délicatesse, que é um livro que vai trabalhar todo o conceito de delicadeza no século XVIII, que é um conceito que tem múltiplas acepções. Os sadianos talvez saibam que pode ter acepções positivas e negativas, enfim, dependendo do contexto, o termo pode ser oposto. Esse é um livro de 2011, se eu não me engano, sim. A gente tem também o Diderot qui par-dessus tête, que é um livro de 2013, também premiado. E esse mais recente, que é um livro lá já da pandemia, né, o La 121e Journée, que é um livro que vai falar sobre os 120 dias, o manuscrito dos 120 dias de Sodoma, e também sobre a história dos sadianos ao longo aí do tempo dos estudiosos de Sade. E o livro do qual o professor Delon vai falar hoje aqui é esse daqui, né? L'idée d'énergie, o tournant de lumière. Essa edição ela está para o desespero dos pesquisadores, ela está esgotada, né? Então todo mundo fica desesperado porque quer comprar e não acha. Esse livro é uma referência incontornável para aqueles que estudam
a filosofia do século, filosofia francesa e literatura francesa do século XVIII, sobretudo para os diderotianos, para os sadianos. Tem que ler esse livro, é importante. Enfim, é um livro muito consultado, muito citado. E justamente o professor Delon ele vai falar da edição dessa tradução alemã e da nova edição francesa que está no prelo, que esperamos que saia o quanto antes. Eu vou dar o título da palestra do professor Delon, eu só queria chamar a atenção para vocês que a gente vai habilitar, eu vou pedir para o Marcelo habilitar a ferramenta da interpretação. Então, vai aparecer para vocês, aqui embaixo no menu do Zoom, a interpretação. Então, vocês vão ter que apertar, né, clicar nessa ferramenta da interpretação e escolher se vocês querem escutar a palestra do professor Michel Delon na tradução simultânea da Débora ou no áudio original do próprio professor Michel Delon. Então, vocês escolham lá, se em português ou se em francês. Se vocês escolherem em português, vocês vão ouvir uma tradução simultânea mesmo. A voz do professor Michel Delon vai ficar baixinho e vocês vão ouvir mais alto a voz da Débora falando, traduzindo em português, ok? Então, eu só vou dar o título da palestra do professor Michel Delon, que é O Imaginário da Termodinâmica, a apresentação da ideia de energia e de sua tradução alemã. Eu não vou pronunciar o título da tradução em alemão, porque o meu alemão, enfim, ele é inexistente. Então, eu até tentei ver como é que eu poderia pronunciar, mas eu não consegui fazer a pronúncia. Então, donc, monsieur, Bom, vou habilitar a tradução, então. Tá bom, Marcelo, habilita a tradução, vamos primeiro habilitar a tradução. Marcelo, il va activer l'outil. Monsieur, oui, voilà. Est-ce que vous avez vu l'outil? Ça y est, ça y est, ça y est. Vous avez choisi la chaîne française? Voilà. Então, pessoal, escolham aí o canal que vocês querem, qual canal vocês querem ouvir, né? Se em francês ou se em português, que eu vou dar a palavra agora para o professor Michel Delon. Donc, monsieur, encore une fois, je vous remercie énormément d'être là aujourd'hui. Vous félicite pour la nouvelle édition, l'édition allemande de l'idée d'énergie. Et là, c'est à vous maintenant. C'est moi qui remercie, Clara. Eu agradeço, Clara, pela apresentação, do convite, de todo o trabalho para organizar esta intervenção. E para os brasileiros, vejo que vocês continuam me chamando Monsieur, sendo que cada um no Brasil chama pelo primeiro nome, mas a Clara perpetua a tradição acadêmica francesa e isso. Então, como ela disse, eu publiquei a minha tese de doutorado há muito tempo já, em 1988, sob o título A Ideia de Energia na Virada das Luzes, com duas datas que precisavam a cronologia 1770 e 1820. É uma época historicamente muito movimentada, pois é fim do antigo regime, a Revolução, o Empiro e a Restauração. Esta época era geralmente menos conhecida porque nos preocupavam do século das luzes ou do século XIX, mas o que me interessou aqui foi a articulação entre as luzes e o romantismo. Mas quando observamos o título que os tradutores alemães propuseram, Epoche im Umbruch, die Idee da Energie da französischen Spätaufklärung, eles preferiram, em vez de virada, a categoria das luzes tardias. Em uma mesma área cultural, há uma diferença entre o francês e o alemão. E para essa tradução alemã, eu fui convidado a reler a minha escrita e a escrever, então, uma nova prefácio. E era necessário, já que era necessário se interrogar sobre a ideia da energia, eu fui levado a me interrogar
sobre o que vai ser a máquina mesma produtora de energia no século XIX, que é a máquina a vapor. E a minha hipótese foi que esta máquina poderia ser uma metáfora e um modelo intelectual sobre o qual é construído um imaginário da termodinâmica. A história técnica da máquina a vapor começa no século XVII, quando Denis Papin estudou o que acontecia em uma marmita com o aumento da pressão. É como se fosse uma panela de pressão no século XVII. E esta máquina explora o fato de que a água, ao esquentar, se torna vapor, e o vapor ocupa mais espaço que a água líquida. Então, esta expansão é uma força que vai poder se transformar em movimento. Esse tipo de máquina foi explorado na Inglaterra, nas minas, no início do século XVIII. James Watt, aquele que criou a unidade de trabalho, Watt, melhorou esse tipo de máquina, e ao longo do século XVIII houve novas transformações destas máquinas a vapor, que depois se tornam as máquinas essenciais da industrialização no século XIX. Em paralelo a esses progressos técnicos, se desenvolveu uma reflexão técnica que fundou uma nova ciência, que é a termodinâmica. Por que termodinâmico? Porque é o fato de esquentar a água que vai produzir, será uma fonte de energia. Esta termodinâmica vai tentar aperfeiçoar a quantificação do calor. Ela vai precisar do cálculo das temperaturas e, principalmente, interrogar sobre as trocas e até mesmo as equivalências entre o movimento, o calor, a eletricidade, o magnetismo e até mesmo movimentos próprios ao corpo animal e humano, porque o que na época chamamos de eletricidade animal ou até mesmo um influxo nervoso, que faz funcionar o corpo humano. Um dos princípios da termodinâmica foi estabelecido em 1824 por Sadi Carnot em suas reflexões sobre a potência motora do fogo e as máquinas próprias a desenvolver esta potência. A minha hipótese, mais uma vez, é que essas reflexões e a multiplicação das máquinas propõem um modelo para pensar tanto o ser humano, ou o ser vivo, a sociedade que a natureza, quanto a natureza. O fundamento deste imaginário termodinâmico é o contraste entre dois polos, frio e quente, cujo antagonismo é dinâmico. Ele permite um movimento. Durante muito tempo, a única dualidade aceita no homem era aquela do corpo e da alma, enquanto que a história providencialista desenvolvia uma oposição
entre o bem e o mal, entre os cristãos e os infiéis. Na filosofia do século XVIII, tenta pensar o homem em outras bases e de defini-lo como matéria, somente como matéria e não mais como corpo e alma, mas ao mesmo tempo, este materialismo não tem que ser redutor, ele não pode ignorar todas as possibilidades do ser humano. Será que o ser humano é puramente determinado pelo seu corpo? Sim, mas de maneira contraditória. Então, o organismo vivo é construído em volta de um sistema nervoso que estabelece um equilíbrio entre as impressões recebidas pelo exterior, por essência, e a sua interpretação, que permite julgamentos, ideias e tomadas de decisão. Um dos textos de Diderot, que expõe em uma ficção esta hipótese, é o texto chamado O Sonho de D'Alembert. D'Alembert era um grande matemático, um sábio do lado do abstrato, da abstração. E Diderot o faz dialogar com ele, o filósofo, e com o médico real da época, o Bourdieu, da escola de Montpellier, e uma jovem mulher, Mademoiselle de Lespinasse, cuja qualidade é de não ser uma cientista, de raciocinar com a sua razão, com o seu bom senso. Temos, então, um filósofo, um matemático, um sábio e uma mulher de bom senso. É uma das primeiras vezes que vemos uma mulher intervindo em um debate filosófico. O Dr. Bourdieu apresenta o corpo humano como tendo um centro que junta as emoções sob a influência direta do exterior, é o diafragma. Quando sentimos uma emoção, a sentimos no diafragma. E além disso, ou por outro lado, o outro órgão decisivo é o encefalo, o cérebro, que, ao contrário, controla as emoções, as ultrapassa e faz dela ideias. E também é capaz de impor ao corpo uma vontade. Em termos de frio e de quente, o diafragma é aquele que faz perder o sangue frio, o que nos faz agir sob a impulsão das emoções, enquanto que o encefalo é o que nos faz julgar friamente. O fato de que o ser humano seja capaz de inventar, agir, entender, vem dessa tensão, e é também uma contradição entre o calor do imediato e a frieza do que é mediato, o que passa por uma mediação. É também uma tensão entre as periferias de da periferia das sensações, dos órgãos, e o centro. Diderot, depois de ter composto O Sonho de D'Alembert, que é uma obra que não pode ser publicada na época, que permanece de forma manuscrita, que é difundida assim, ele inicia dois grandes tratados, que são tratados descontínuos, a reputação de Helvétius e os elementos de fisiologia.
A refutação de Helvétius é uma conversa com um outro filósofo e os elementos de fisiologia, que é uma espécie de tratado filosófico-medical sobre o ser humano. Nos dois textos encontramos a oposição entre o diafragma e o cérebro. Eu vou citar Diderot nos elementos de fisiologia. O diafragma é a sede de todas as nossas tristezas e de todos os nossos prazeres. Ele diz depois a ligação com o cérebro. É a diferença do diafragma que faz as almas pusilânimes, fracas, e as almas fortes. O cérebro e o diafragma se tornam as duas grandes competências da máquina humana. Quando falamos de máquina humana, pensamos que estamos num sistema puramente mecânico, mas não é uma mecânica igual um relógio. O grande modelo do pensamento mecânico no início do século XVIII, o mundo seria um grande relógio. O relógio funciona unicamente por movimento e sequência de movimentos, enquanto que a oposição do diafragma e do cérebro, a oposição do órgão do calor e órgão do resfriamento, me parece termodinâmica, ou em outros termos, dialética. Há expressões similares na refutação de Helvétius, que é um outro filósofo materialista do século XVIII, mas que acredita somente no determinismo pela sociedade, pela educação, porque ele pensa que todos os seres humanos têm o mesmo organismo. Então, as únicas diferenças entre os seres é a educação. Diderot é mais sensível às diferenças orgânicas entre os seres e de acordo com o equilíbrio entre o diafragma e o corpo é diferente de cada humano. A cabeça faz os homens sábios, o diafragma, os homens compassivos e morais. Aqui Diderot não diz que a cabeça faz homens superiores e o diafragma homens puramente animais. Não, compassivos e morais são qualidades. O materialismo de Helvétius seria um materialismo muito simples, enquanto que fazendo do homem um ser em tensão permanente, em contradição permanente, entre as impressões que vêm de fora e o controle interior comparado a um resfriamento, me parece que Diderot coloca a complexidade no centro do corpo humano. E nesses mesmos anos, Diderot trabalhou também sobre um texto do qual, durante muito tempo, foi pensado que o texto tratava somente sobre o teatro. O texto é chamado de Paradoxo sobre o Comediante. A ideia é que o grande comediante não é aquele que sente o que ele vai atuar, mas que já sentiu essas emoções antigamente, mas que quando atua, controla totalmente as suas emoções. Se ele chora, é porque ele quer chorar e não porque ele está emocionado. Isso é um paradoxo.
Então, poderíamos dizer que trata-se de uma intervenção em relação a vários tratados sobre a atuação do ator. Mas, na verdade, esta questão do ator leva a uma compreensão mais geral do ser humano. No início da sua carreira de filósofo, Diderot tinha pensado sobre dificuldades sensoriais. Será que uma pessoa cega, alguém que não enxerga, ou uma pessoa surda, será que vão pensar da mesma maneira que uma pessoa que enxerga, que ouve? Sim, provavelmente, em nome da unidade dos seres humanos, mas para um materialista que acredita na determinação das nossas ideias pelos nossos sentidos, a ausência de um dos sentidos vai transformar o indivíduo. Por exemplo, uma pessoa cega não deve ter, de acordo com Diderot, o sentido do pudor. Já que não enxerga, ele vai andar nu sem problema nenhum. A sua moralidade acaba sendo transformada pela ausência do sentido. Eu vou ler aqui uma grande citação de Diderot. O homem sensível é muito abandonado à mercê do seu diafragma para ser um grande rei, um grande político, um grande juiz, um homem justo, um profundo observador, consequentemente, um maravilhoso imitador da natureza, ao menos que ele consiga se esquecer, se distrair de si mesmo e que com uma imaginação forte, ele consiga se criar. E com uma forte memória, ele consiga manter sua atenção fixada em fantasmas, em modelos que servem de modelo. Mas então não é mais ele que age, é o espírito que o domina. O homem é um ser sensível, inteligente e ativo porque é sensível, mas o homem que é somente sensível, somente demais, vai se manter aprisionado das suas sensações. Para alcançar um suplemento de humanidade, tornar-se um grande rei, um grande político, um grande juiz, é necessário se desfazer das impressões e impulsões externas e raciocinar de acordo com as decisões do seu espírito. Então, a experiência ao vivo vai se tornar uma potência para entender e agir. O comediante e a imagem do grande homem é a imagem do grande homem, se ele conseguir não somente exercer a grandeza na cena, no palco do teatro, mas que ele consiga criar, gerenciar um país, transformar a realidade, agir economicamente e etc. De certa maneira, eu proponho falar de um modelo termodinâmico, mas na máquina a vapor, a água se esquenta e torna-se uma força que permite o movimento. Aqui teríamos, na verdade, um movimento invertido. O calor do real, das emoções, se resfria e é esse resfriamento que leva à ação. A partir dessa análise de Diderot, eu gostaria de dar alguns exemplos de outros casos em que esse modelo termodinâmico também funciona. São 3 exemplos rápidos. O primeiro exemplo vem do teatro. Tenho certeza que conhecem Beaumarchais, que escreveu O Casamento de Fígaro, por exemplo. Foi depois transformado em ópera.
Então, em uma terceira peça de sua trilogia, ele explica que para ele a criação literária é um hermafrodismo moral, que ele chama de hermafrodismo moral. Encontramos as categorias do frio e do quente transpostas aqui para os dois sexos. Uma feminista poderia dizer que são categorias discutáveis, sem dúvida. Mas o que é interessante é que para Beaumarchais, para ser um grande criador, é necessário ter a cabeça fria de um homem e o coração ardente de uma mulher. A peça que ele escreve, A Mãe Culpada, no último momento da Revolução, simboliza o resfriamento da entusiasmo revolucionária. E poderíamos analisar a peça os personagens negativos da peça, que representam para Beaumarchais, que é favorável à revolução, mas assustado pelo terror. Então, os personagens negativos vão ser eliminados sobre o modelo de um resfriamento e do estabelecimento de uma nova sociedade, que é a sociedade burguesa do século XIX. O segundo exemplo, eu conheci a Clara trabalhando sobre Sade. Sade descreve um dos personagens principais, o personagem de Juliette, que é uma mulher filósofa cortesã e que pratica a prostituição como controle total do seu corpo e do corpo dos outros. Sade define esta cortesã tendo infinitamente um calor infinito no espírito e um coração de gelo. Aqui é o contrário, pois geralmente os sentimentos eram um calor e a racionalização era um resfriamento. Então, aqui, Juliette tem um calor infinito no espírito e o coração gelado. E quando ela explica o seu método de libertina, ela explica que ela pode agir por puro desejo, por desejo imediato, mas que o refinamento, a delicadeza da qual falamos mais cedo sobre o princípio de delicadeza, vem de uma capacidade em raciocinar o seu desejo e impor às paixões o sangue frio da vontade. Falamos até sobre Sade de um paradoxo sobre a libertinagem, o mesmo modelo assim como o paradoxo sobre o comediante de Diderot. Um terceiro exemplo, na mesma época, que é Saint-Just, companheiro do Robespierre, descreve o revolucionário como aquele que junta a entusiasmo do envolvimento militante como a reflexão abstrata. E ele precisa ter a frieza do espírito e o fogo de um coração ardente.
Ele usa essas palavras em um relatório em 1794, um dos momentos mais difíceis da Revolução, na época do terror. Na política também, durante a Revolução, haveria, então, esses momentos de calor humano, no início, na queda da Bastilha, e momentos mais de gelo, que seriam o terror. Esses exemplos propõem um pensamento do homem, da sociedade, da história, como em movimento por causa de uma termodinâmica. Originalmente, há uma contradição e um conflito. Na história, poderia ser um conflito entre raças, entre nações, entre norte e sul. O Montesquieu, no meio do século XVIII, destacou a teoria dos climas, em que ele destacou a importância dos determinismos geográficos e climáticos. Ele insistiu sobre a diferença entre os países do norte e os do sul. Os países do norte, que dariam um papel para os seus cidadãos e fundariam, então, regimes democráticos, e os países do sul, em que o poder central é predominante, o poder até de uma pessoa somente. A partir desta contradição entre norte e sul, frio e quente, ele explica os movimentos de população, as miscigenações, as invasões, etc. Encontramos esse mesmo tipo de imaginário em um dos grandes romances da literatura francófona do século XVIII, que é a Nova Heloísa de Rousseau, que acontece à beira do lago Le Mans, em Genebra, no coração da Europa, e onde se encontram moradores do local, mas também Volmar, que vem do norte, distante do Mar Báltico, e que é um homem de pura racionalidade, e um britânico que viajou, Milord Edouard, que volta da Itália e que aparece como o lugar das paixões violentas e da música também, de uma música encantadora que Diderot defende e quer que seja mais conhecida na França. O romance inteiro se baseia nessa racionalidade de Volmar e as paixões, cuja uma das expressões é a música. Encontramos esta bipolaridade entre o norte e o sul, o calor e a racionalidade fria, em várias outras obras literárias do fim do século XVIII e do século XIX. A máquina a vapor poderia ser o resumo, o modelo exemplar de um mundo que aceita puxar o seu poder de suas contradições. Durante muito tempo a contradição foi pensada como o que impede de agir. Mas aqui pensamos a contradição como aquilo que faz funcionar os indivíduos, as sociedades, as nações. Então, avançar a história. Essa virada das luzes, da qual eu estava falando, 1870 e 1820, esta época em que a história se acelera, mas que não para de acelerar até hoje,
com a Revolução Americana, a Revolução Francesa, toda uma série de revoluções. Eu gostaria de usar de pegar dois conceitos eficientes da modernidade que vão mudar de sentido na época. A respiração do mundo e do indivíduo, as trocas que acontecem entre eles, vão levar a uma redefinição do sublime e do conceito de dialética. Sublime, durante muito tempo, foi uma categoria retórica. Era a arte de falar perfeitamente e falar com as pessoas em volta. Na Inglaterra, Edmund Burke transformou a categoria poética em um sublime caracterizado por algo contraditório, o que ele chama de um horror delicioso, um medo prazeroso. Na busca filosófica sobre o bonito e o sublime. Vai ser traduzido em todas as línguas europeias. Ele impõe, então, fórmulas contraditórias, oxímoros. Ele mostra que a situação sublime é o que nos faz medo, nos assusta, e que em um segundo momento, assim que raciocinamos, o poder da emoção se transforma em saliência raciocinada, mas é necessário ter um resfriamento da emoção. Mas aqui vocês, filósofos, vão se assustar com as minhas simplificações, mas a outra categoria que pode ser levada ao mesmo tipo de análise não é a dialética. Durante muito tempo, a dialética foi a arte do diálogo na antiguidade, uma maneira de raciocinar. Era a margem do espírito. E a partir de Hegel, mas em geral dessa época toda, o que parecia simplesmente ser uma disputa dos colegas parece ser um caminhamento intelectual, passando de uma posição à posição contrária e para ultrapassar isso em uma margem da história. É interessante que Hegel ilustra essa fala o que geralmente ele não faz, mas ele usa um exemplo somente, um exemplo literário, que é o do sobrinho de Rameau, que ele conhece pela tradução de Goethe. É o texto de Diderot, a confrontação de eu e dele, da fala raciocinada e do ator sem paradoxo, um ator descontrolado. A energia do pensamento vem desta perda de controle, que é ultrapassada em seguida no diálogo entre o filósofo e este personagem que é esse personagem cheio de energia, que é o ele. É também nessa época em que começamos a pensar a natureza. Durante muito tempo se dizia que os vulcões, os terremotos eram erros, eram aberrações exteriores.
e que a natureza precisava ser harmoniosa. Mas o que entendemos a partir de uma teoria da energia da origem da Terra e do movimento das águas é que a vida da Terra é contraditória. São contradições entre o magma em fusão, os oceanos frios, e que então os vulcões, os terremotos encontram-se na lógica mesma do movimento, na lógica da vida da Terra. E, da mesma maneira, os momentos de irracionalidade, as revoluções, fazem parte da história da humanidade. Para terminar, duas palavras que mudam completamente de sentido nessa época e que vão transformar a relação que temos com o tempo e o espaço. A primeira palavra é revolução e a outra é horizonte. A revolução, durante muito tempo, significou um ciclo. Então, a revolução, assim como a revolução das estrelas, dos astros, voltávamos para o início, para o ponto de partida. A Terra girava em volta do Sol e voltava ao ponto de início. Mas com a Revolução Americana e depois a Revolução Francesa, mesmo que originalmente os revolucionários pensavam restaurar uma liberdade primeira, mas o que aconteceu foi que depois da Revolução, a sociedade nunca mais será a mesma. Então, a Revolução se torna um fenômeno linear, e o contrário da Revolução cíclica. A revolução cíclica podia ser concebida como uma harmonia, mas a revolução de tipo política, linear, são contradições, uma violência, uma ruptura, e um depois totalmente diferente do início, do antes. Um outro exemplo é o horizonte. A palavra horizonte antigamente marcava o limite do que era visto, o fim da paisagem. Porque o indivíduo vivia em um espaço enrolado em volta dele. Mas na época que nos interessa, o horizonte passa a designar um além. Quando falamos de horizonte, imaginamos o que tem do outro lado. E do outro lado, talvez, há o infinito. O horizonte se articula sobre o infinito. Ele leva, então, um sonhador, um andarilho, para um chamado para o que não se vê, o que ultrapassa. E a imaginação, então, não é mais uma memória, a imaginação se torna, então, criadora. Então, é isso, uma série de exemplos em que eu acredito que a energia, esta forma particular, ou essa forma particular da energia que é a máquina a vapor, transforma totalmente a relação que os indivíduos têm com o tempo, com o mundo. Passamos de um mundo fechado para um mundo aberto e de um tempo que sempre voltava para si mesmo a uma história aberta, mas também incerta, perigosa talvez, mas prazerosa, sem dúvida. Eu agradeço. Muito obrigada. C'est nous qui vous remercions, Messi, pour cette belle conférence qui nous a suscité plein de questions. Moi, j'ai déjà beaucoup de questions. Nós que agradecemos por essa palestra que nos trouxe muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. Vamos desativar agora a tradução. Moi aussi? D'accord. Então, pessoal,
o Marcelo desativou a interpretação. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo normal? Então, agora que o professor Delon ele terminou a fala dele, a gente vai abrir para as perguntas. Então, se vocês quiserem colocar as perguntas aqui no chat, ou se vocês preferirem falar, vocês fiquem à vontade. Eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém se habilita a começar. Se não, se vocês estiverem muito tímidos, eu começo. Mas eu vou esperar um pouquinho, ver se alguém se habilita. Claro. Bon, merci beaucoup pour cette conférence. Et moi, bien sûr, je pensais à la promenade Vernet. Et ce n'est pas proprement une question, mais oui, c'est une question. C'est-à-dire, j'aimerais bien t'écouter parler un peu plus, enfin, d'un extrait très curieux dans ce texte de Diderot, où il est question des intestins et du cerveau. Oui, ben voilà, oui. J'aurais dû, bien sûr... Juste, messieurs, on va juste traduire Ah, sim, desculpa. Eu estava pensando no Passeio Vernet, né, esse fragmento do Salão de 1767, no qual há uma passagem muito curiosa, um trecho muito curioso, no qual o Diderot se consagra a uma reflexão, né, sobre o papel dos intestinos e do cérebro, e o que o Michel Delon disse me evocou esse trecho. Eu pedi para ele falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Flávia. C'est à vous, monsieur. Ce texte-là, dans le Salon de 1767, entre en série exactement avec les autres textes que j'ai cités. Et tu as raison, j'aurais dû y penser. Les intestins, c'est le diaphragme, bien évidemment. Et déjà en 1767, Diderot conçoit l'être humain comme travaillé par cette contradiction entre... Alors, ce n'est pas le haut et le bas, mais c'est entre l'organe immédiat et le cerveau qui... Ah, excusez-moi, je suis envahi par mon chat. Je veux savoir ce qui se passe. Et alors, il en tire des conclusions pour l'esthétique. Le grand peintre, ce n'est pas celui qui reproduit la réalité, c'est celui qui reproduirait ce que lui dicteraient les sensations, la vue, mais celui qui, derrière la réalité, voit le modèle idéal, donc qui tire de son expérience sensorielle un modèle idéal, et c'est ce modèle idéal qui lui fait créer la peinture. Voyez ? Donc, par rapport à ce qui est intéressant dans le texte que cite Flavia, c'est que ça permet un développement sur non plus le grand comédien, le grand politique, mais le grand créateur artistique, le grand peintre. Là, c'est Joseph Vernet. Donc, merci, oui, c'est un complément à ce que j'ai dit. Merci, Michel. J'aimerais seulement dire aussi que dans un de tes textes, je ne me rappelle pas lequel maintenant, je pense que c'est un article, je ne me rappelle pas exactement quel est le texte, mais enfin, tu as trouvé cette formule pour dire que le passage Vernet est une sorte de carrefour de la pensée de Diderot, et vraiment, plus on lit ce texte, et plus on t'entend parler aussi de Diderot, plus on se rend compte de l'importance de ce texte extraordinaire qui
qui est un condensé des idées de Diderot, parce qu'il y a Burke aussi, qui est dans ce texte, il y a d'autres... oui. Est-ce qu'on peut juste attendre pour faire les traductions? Déborah, est-ce que vous réussissez, tu arrives a faire a tradução de la réponse? Oui, sim, eu acho que sim. Então, né, sobre o texto, né, o trecho que foi citado pela professora Flávia, o professor nos disse, né, que esse texto poderia fazer parte de dessa série, né, de textos que foram citados, porque em 1767, né, o Diderot concebe ou vê o ser humano como trabalhado, né, com essa contradição, então que o intestino seria um órgão imediato. E aí ele chega à conclusão que, para a estética, o grande pintor não é aquele que reproduz o que ele vê, mas que consegue ver o modelo ideal e que consegue pintar além da sua experiência sensorial e que consegue criar a pintura. Então, ele permite um desenvolvimento sobre o grande pintor nesse texto. Espero que seja isso. Só fazer uma pequena explicação para o pessoal que não estuda Diderot. O modelo ideal é um modelo ideal a posteriori, não é um modelo ideal a priori. Oui. Ce qui fait que Diderot arrive à proposer une relecture matérialiste de Platon. Hein, c'est extraordinaire, parce qu'il prend le modèle idéal de Platon, mais ce modèle idéal n'est pas, comme le dit Clara, a priori, mais a posteriori. Hein, c'est à partir de l'expérience sensorielle répétée que le grand créateur peut arriver à produire un modèle idéal qu'il traduit dans son œuvre. Deixa eu ver se a Débora traduz ou eu traduzo. Flávia, perdão, só peço um pouquinho de paciência, a gente já volta para você. Imagina. Então, né, Diderot propõe aqui uma releitura do materialismo de Platão, que nesse modelo ideal, o modelo ideal não é a priori, mas ele é a partir da experiência sensorial repetida, é isso, né? Repetida, que o modelo ideal pode ser alcançado. Eu acho é isso que eu peguei, não sei se faltou alguma coisa. É com a experiência sensorial repetida e com a reflexão a partir dessa experiência que o modelo ideal no Diderot vai ser criado. Aí eu vou dar de volta a palavra para a Flávia para ela poder terminar a pergunta dela. Obrigada, Débora. Non, j'avais formulé la question, mais peut-être que je vais la traduire. Hein. En fait, c'est pas une question, encore une fois, mais eu disse ao Michel Delon agora mesmo que quanto mais se lê o Passeio Vernet, né, esse fragmento do Salão de 1767, mais a gente se dá conta da pertinência de uma fórmula que o próprio Michel Delon encontrou num dos artigos dele, que fala do fragmento, né, em que ele diz que o Passeio Vernet é um carrefour, né? Um carrefour, uma encruzilhada de todas as ideias da obra do Diderot, e realmente, quanto mais a gente ouve também o próprio Michel Delon falar do Diderot, a gente percebe que todos esses grandes temas da obra diderotiana se encontram no Passeio Vernet. Então, realmente, a gente aprecia cada vez mais esse texto, e eu evoquei também a presença muito forte do Burke nesse texto do Diderot, principalmente num trecho em que o Diderot fala de uma cena, né, em que alguém vê uma mulher ser queimada viva, né, e do tipo de prazer que isso suscita na pessoa que assiste. J'ai complété seulement en me rappelant aussi de cette scène où on voit brûler quelqu'un. Et Diderot, à partir de cette scène, développe tout un raisonnement autour de cette nouvelle idée de sublime, en fait. Ça a un rapport aussi avec... voilà. Merci. Merci. Gente, então agora o Jefferson tem uma pergunta. Jefferson, por favor, se puder fazer a sua pergunta. Primeiramente, agradecer ao professor pela palestra
e dizer a ele que as palavras dele me provocaram uma inquietação, uma dúvida, que eu gostaria muito se ele pudesse falar a respeito, que é como que o princípio fundamental da termodinâmica, na conservação da energia, se enquadraria na exposição, na proposição dele, né? Como que o princípio fundamental da termodinâmica, né, justamente a conservação da energia, que lugar que ele ocuparia na exposição que ele propôs, né, no seu livro e aqui na palestra. Essa é a minha pergunta. Donc, Jefferson, d'abord, vous remercie pour votre intervention, mais il a un doute et il aimerait savoir comment est-ce que le principe de la thermodynamique, donc la conservation de la chaleur, donc, plutôt quelle place occupe le concept, le principe de la thermodynamique et de la conservation de la chaleur dans votre livre et dans votre présentation? Oui. Il y a deux principes de la thermodynamique. Il y a l'équivalence chaleur-mouvement, et puis le principe d'entropie qui fait qu'il y a une déperdition et que l'équivalence n'est pas complète. Alors, ce qui m'a intéressé dans le modèle de la machine à vapeur, c'est comment on passe de la chaleur au mouvement. Et bon, je n'ai pas du tout tenu compte du deuxième principe sur l'entropie, mais on sait que durant tout le 19e siècle, il va y avoir des philosophies pessimistes qui vont insister sur cette entropie et sur le risque de perte et une histoire finalement négative. Mais là, donc moi j'ai travaillé sur la conservation de l'énergie, donc le passage d'un type d'énergie à un autre, à partir de la contradiction. Perdão. Então, há dois princípios. O princípio da equivalência calor e movimento e o segundo princípio, que é o princípio da entropia, que é o desperdício. E essa é uma equivalência que não é completa. No modelo do movimento, da máquina a vapor, como passar do calor para o movimento. E ele disse que não considerou o segundo princípio, né, da entropia, mas nós sabemos que no século XIX houve muitas filosofias pessimistas que insistiram sobre os riscos de perda, não sei o que eu escrevi aqui, e de pensamento negativo. E a conservação da energia, que é a passagem de uma energia para outra a partir das contradições. Merci. Carlota, você gostaria de fazer a sua pergunta? Sim, obrigada. Eu vou fazer a minha pergunta em português, porque eu não tenho a língua desenrolada para falar francês. Primeiramente, eu queria agradecer pela excelente palestra, foi super interessante. E a minha pergunta é a respeito dessa ideia de um modelo ideal e também de uma observação que o professor fez, ou melhor, em conjunção com uma observação que o professor fez sobre... eu não anotei se é o Diderot que pensa isso ou algum outro autor do qual ele falou, que a respeito das condicionantes sensíveis para a conduta. Pelo que eu entendi, um cego, um surdo, alguém com limitações sensitivas severas, de algum modo
seria afetado na sua conduta para pior, né? Ele estaria incapacitado de alguma coisa, né? Em princípio, pelo que eu entendi, na sua conduta, no seu modo de agir. E a minha dúvida é se, caso isso seja uma ideia da qual o Diderot tenha bebido, se há outras condicionantes e se isso afeta também as suas capacidades como espectador, ou seja, afeta a conduta, o modo de agir, eventualmente o temperamento, imagino, mas será que também afeta a capacidade de reconhecer o bem público, algo assim, o sublime, o belo, enfim, qualidades estéticas e morais? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Donc, la question porte sur l'explication que vous avez faite à propos de l'hypothèse sur une personne qui pourrait être aveugle ou sourde et qui serait donc affectée à cause de cela dans sa conduite et qui serait incapable d'agir d'une certaine manière. Et donc, la question est, est-ce que cela affecte aussi la capacité de reconnaître le sublime et des qualités esthétiques et morales? Donc, les textes de Diderot auxquels je faisais allusion sont ces premiers textes, la lettre sur les aveugles et la lettre sur les sourds et muets. En fait, ce sont des cas théoriques. Hein, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la réalité vécue d'un handicap. C'est la question de la capacité d'un être à dépasser ses sensations, donc à compenser un handicap. L'aveugle ne voit pas, mais il va entendre mieux, sentir au sens du toucher. Donc, c'est par ces compensations que les êtres humains arrivent à tous à pouvoir dialoguer. Hein? Mais il explique aussi que quelqu'un, c'est intéressant pour la traduction, quelqu'un qui ne parle pas totalement bien une langue va être forcé d'inventer des métaphores, donc être créateur. Vous voyez, comme un handicap sensoriel. Então, os textos de Diderot fazem parte dos primeiros, né? Tem cartas sobre os cegos, cartas sobre os surdos, e ele analisa casos teóricos, que não é necessariamente a realidade. E é uma questão sobre a capacidade de um ser em compensar a ausência de algum sentido, e com as compensações, os seres humanos conseguem dialogar. E ele explica também, por exemplo, uma pessoa que não fala totalmente uma língua vai precisar inventar metáforas para conseguir dialogar, para conseguir compensar. Eu só não entendi bem, Carlota, porque você tinha perguntado alguma coisa sobre o modelo ideal. Eu não entendi. Qual era a relação? Se há relação. Primeiro, eu não estava bem certa que o professor tinha dito que isso era um pensamento do Diderot, né, sobre os surdos e os cegos. Mas, caso sim, qual seria a relação entre isso e a questão do modelo ideal? Os surdos, os cegos, algum tipo de problema físico afeta, quer dizer, impossibilita, no limite,
mesmo com a possibilidade de uma compensação, impossibilita o alcance desse modelo ideal como espectador, mais do que como agente. É que o modelo ideal é o artista, né? É o artista que cria. Então, o espectador, ele, na verdade, ele não faz modelo ideal, porque o modelo ideal é o artista que vai criar um modelo a partir das coisas... Mas ele reconhece. Então, mas a minha dúvida era sobre se há espaço. Se há algum espaço no pensamento do Diderot para essa questão do espectador, né? Ou se isso simplesmente não aparece, enfim, se foi viagem minha. É que eu não sei nem como... Você consegue traduzir, Débora? Porque eu acho que tem uma confusão aí entre o papel... Je vais juste demander une chose à Monsieur Delon. Oui. Monsieur Delon, je pense que Carlotta, elle fait une confusion entre le modèle idéal du créateur, de l'artiste, fabriqué par l'artiste, et la réception des sensations, les sentiments de plaisir, disons, du spectateur, du contemplateur de l'art. Et donc, je pense qu'elle est en train d'essayer de faire un rapport entre ce que vous avez dit du handicap et le travail de l'artiste par rapport au modèle idéal et au contemplateur. Mais je ne sais pas si elle a très bien compris ce qu'il s'agit du modèle idéal. Je ne sais pas si vous avez compris, si vous arrivez à faire un rapport entre le modèle idéal, ce que vous avez expliqué des lettres sur l'aveugle et... Chez Diderot, il y a aussi un paradoxe que l'handicap peut être une force pour trouver une compensation. Donc, le modèle idéal vient d'un travail conscient ou souvent inconscient. Souvent, ça se fait sans qu'on en ait conscience, mais le modèle idéal, c'est la production d'une abstraction à partir d'une expérience. Alors, cette expérience, elle peut être celle de la majorité des gens avec les 5 sens, ou être différent, mais l'aveugle pourra être un grand mathématicien parce qu'il ne va pas se perdre dans il va pouvoir s'abstraire plus facilement de la réalité. Vous voyez? Donc, le modèle idéal est toujours un travail de dépassement des sensations. Donc, il peut y avoir un handicap, mais à partir du moment où il est dépassé dans la création, il devient lui-même productif. Tout ça, c'est des modèles théoriques. Ce n'est pas la réalité d'un aveugle dans la rue. Bom, sobre o que eu consegui, o que eu peguei, então, para Diderot há um paradoxo, né? E que essa limitação pode ser uma força para chegar a uma compensação. E o modelo ideal vem de um trabalho inconsciente. Não, aí consciente. Oui, conscient. Pardon. Conscient ou inconscient, oui. Consciente ou inconsciente. Ou inconsciente. Para a produção de uma abstração a partir de uma experiência. Então, que é o ultrapasso das sensações para chegar a um... Eu não tenho mais o final. Você tem o final, Clara? Na verdade, eu acho que para a gente tentar fazer essa relação que a Carlota está querendo fazer, talvez, se eu bem entender, se a gente tem uma capacidade, a gente pode, por um trabalho também de abstração, tentar suplantar essa incapacidade, compensando. E daí o modelo ideal talvez seria uma forma
pela abstração que a gente encontra de, enfim, compensar essa falta que a gente tem dos sentidos. Mas ela vai ser sempre utilizada através dos nossos outros sentidos, que a gente vai exacerbar, a gente vai utilizá-los de uma maneira, enfim, mais intensa do que em geral se utiliza, e com a partir dessa exacerbação a gente vai conseguir abstrair e formar um modelo teórico, alguma noção mais abstrata para, enfim, fazer essa compensação. Como é aquele exemplo que o professor Delon deu, né? A gente tem dificuldade de expressar alguma coisa numa língua, mas a gente consegue, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem, a gente consegue inventar alguma outra coisa, né? Inventar fazer uma analogia, fazer uma metáfora, às vezes bonita até, e que consiga expressar as nossas ideias. Deu para resolver? Perfeito. Não, só fiquei com mais curiosidade para falar mais em outros momentos. Obrigada. Super resposta. Obrigado. Felipe, por favor, se você puder fazer a sua pergunta. Obrigado. Bonjour, monsieur. Merci de votre exposition. Je n'ai pas bien compris le rapport entre l'imaginaire thermodynamique et le changement d'idée de révolution, le passage à une compréhension linéaire de la révolution. Oui. Vous pouvez préciser un peu brièvement? Oui, bien sûr, bien sûr. L'élément essentiel, c'est la contradiction. L'imaginaire Monsieur, juste un moment, on va juste traduire. Felipe, será que você pode traduzir rapidinho sua pergunta? Claro, eu ia esquecer, desculpa. Eu só perguntei, eu não entendi direito na hora que ele fez a exposição, a relação que ele fez entre o imaginário termodinâmico e a mudança que ele falou que ocorre na ideia de revolução, que passa de uma ideia cíclica para uma ideia linear. Obrigada, Felipe. C'est à vous, monsieur. Oui. J'ai proposé de définir ce modèle comme une tension et une contradiction entre deux pôles, pôle froid, pôle chaud, qui peut se traduire comme une opposition entre dans les grandes invasions, les peuples refroidis et les peuples qui envahissaient les autres, ou bien dans la Révolution, la chaleur populaire par rapport à la décadence noble de l'aristocratie. Et donc, la Révolution, c'est un moment où la contradiction entraîne un mouvement et un changement. Et une fois que la chaleur est transformée en mouvement, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas retransformer le mouvement en chaleur. Donc, c'est une histoire linéaire et non plus la révolution comme retour au point de départ de la révolution astronomique. Então, há uma tensão entre dois polos, né, que pode se traduzir como uma oposição entre, por exemplo, os povos frios e aqueles que invadem, ou o calor do povo em comparação à decadência da aristocracia. Então, o que ele quis dizer é que uma contradição leva a uma mudança. Por exemplo, quando o calor vira movimento, não podemos mais voltar. Então, essa ideia cíclica da revolução não existe mais. A revolução é uma mudança linear, um movimento. Certo, Felipe. Deu para esclarecer? Sim, obrigado. Sofia, poderia fazer sua questão agora? O senhor falou esse assunto eu até já conversei com a Clara, que eu fiquei realmente, não sei, me deixou confusa, que é o diafragma e o cérebro, essa oposição entre o diafragma e o cérebro.
que o ator seria aquele que tem um controle maior sobre o diafragma, né? Isso seria devido a ter um poder de decisão, ter decisões frias, né? Raciocinar mais, pensar antes de agir, e enfim. Mas eu fico confusa quando eu tento trazer isso, porque eu acho que no Paradoxo do Comediante ele menciona sobre o ator ter esse estereótipo do ator devasso, do ator libertino. Não dá para dizer, não dá realmente para dizer se por exemplo, se o virtuoso está mais para mais para o diafragma. Ai, eu estou me enrolando. Não dá para dizer que o virtuoso tem um controle menor do diafragma. Ou dá. Eu não sei, eu fico confusa quando eu tento estabelecer essas categorias na minha cabeça, porque aí o diafragma é a sede do prazer, né? Mas aí também tem a palavra sensibilidade. E aí, novamente, entra essa confusão entre as duas noções de sensibilidade e Enfim, eu queria saber se o senhor poderia falar um pouco a respeito disso. Sofia, você se importa se eu colocar uma questão junto com a sua? Vamos deixar. Monsieur Delon, je vais faire une question juste après. Sophia, c'est le même sujet, parce que c'est exactement, enfin, c'est un peu la même question. Je sais pas. Débora, você pegou a tradução para a gente passar a questão da Sofia para o Delon? Espero que sim. Donc, vous avez parlé du diaphragme et du cerveau. Et donc, on peut dire que donc l'acteur, c'est celui qui a un contrôle sur le diaphragme parce qu'il prend des décisions froides. Pardon. Et dans le paradoxe du comédien, il y a l'acteur libertin. Et donc, on ne peut pas dire que le vertueux a un contrôle plus petit du diaphragme. Et donc, oui. Non, c'est vrai. Oui, c'est intéressant parce que dans la citation que j'ai lue, le vertueux est du côté de le diaphragme fait les hommes compatissants et moraux. Oui, non, ça c'est très intéressant. Oui, ça me fait réfléchir à... C'est une conception de la moralité totalement anti-kantienne. Hein, c'est le contraire de Kant. La morale n'est pas l'obéissance à un beau moral idéal, mais c'est une émotion immédiate qui fait que c'est la pitié, quoi. C'est comme la pitié de Rousseau. Oui, non, c'est une excellente question. Là, Diderot est pris en flagrant délit de libertinage. Alors que par ailleurs, il défend la vertu comme volonté, comme puissance sur soi, comme sacrifice de soi. Donc, chez lui, il y a une moralité comme pitié, une moralité immédiate comme pitié, et une moralité supérieure comme sacrifice de soi, qui suppose de ne pas être du côté du diaphragme, mais du côté de la volonté. Hein, c'est la moralité comme
obéir à l'ordre du monde, quoi. Non, c'est une excellente question, mais la contradiction, elle est chez Diderot, hein. Je crois. Le diaphragme fait les hommes compatissants et moraux. Então, na citação ele disse, né, que o diafragma faz os homens compassivos e morais. Aqui há uma concepção de uma moral anti-Kant, que a moral não é obediência ao belo moral, mas é uma emoção imediata. Não estou conseguindo ver o que eu escrevi, me perdoe. Mas Diderot aqui pega um flagrante de libertinagem, enquanto ele defende a virtude como o sacrifício de si, e há uma moralidade, né, da piedade e do sacrifício de si que supõe estar do lado do diafragma. Então, é mais obedecer à moral do mundo, e que a contradição se encontra em Diderot mesmo. A contradição é dele mesmo. Só para ver se eu consigo complementar aí, Débora. Pelo que eu entendi da explicação do Delon, aí seria duas noções de moralidade, né, com as quais o Diderot está trabalhando. Então, uma moralidade que seria esse sacrifício de si, essa sim ligada à sensibilidade do cérebro, e essa outra moralidade ligada aí à piedade, à compaixão, que seria centralisada no diafragma. C'est ça, messieurs, ce sont deux genres de moralité, ouais. Une moralité liée à l'encéphale, le sacrifice de soi. Alors, j'ai une question aussi sur ces morceaux, mas je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Gente, vocês têm mais questões? Alguém mais gostaria de... Clara, tem uma pergunta escrita, eu acho. Ah, aqui. Eu vou ler aqui a pergunta, acho que é a pergunta do Klaus. Muito obrigada pela instigante palestra. Nesse período, entre 1770 e 1820, há também o desenvolvimento do eletromagnetismo por... Klaus, eu não sei pronunciar. Como é que pronuncia? Influenciado por Kant, que me parece ir por esta mesma linha da termodinâmica. Gostaria de saber se já nessa aproximação, se já há essa aproximação feita e se terias algo a comentar sobre isso. Certamente ele deve ter. Monsieur Klaus, il demande... Agora você não pode trazer, acho que você faz uma tradução melhor do que eu. Donc, dans cette période, la question est, dans cette période, entre 1770 et 1820, il y a également le développement de l'électromagnétisme par Horst, qui a été influencé par Kant et qui semble suivre la même ligne que la thermodynamique. Et donc, est-ce que cette approximation a été faite, et est-ce que vous pourriez dire quelques mots à propos de ça? Oui. L'équivalence est entre toutes les formes d'énergie, à savoir l'électricité, mais également l'attraction magnétique. Hein, et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que là aussi, il y a une électricité positive et une électricité négative. Hein, il y a l'électricité qui attire et l'électricité qui repousse. Donc, on a aussi la contradiction entre deux formes. Et c'est cette opposition entre les deux électricités qui fait qu'il y a passage au mouvement. Então, a equivalência está entre todas as formas de energia.
E aqui, no caso do magnetismo, perdão, há também uma eletricidade positiva e negativa, né? Uma eletricidade que atrai e aquela que afasta, o que cria, né, uma contradição entre as duas formas. E é essa oposição que traz o movimento. Ok, Klaus? No Ideia de Energia, o professor Delon ele fala de todos os outros tipos de energia também. Ele vai falar de eletricidade, de magnetismo, isso perpassa muitos momentos do texto dele. Pessoal, alguém tem mais uma questão? Donc, monsieur, j'aimerais faire une question moi aussi. Donc, en fait, j'ai deux questions. Puisque vous avez parlé de votre citation ici de Diderot, j'ai toujours du mal à comprendre la fin de cette citation, cet esprit d'un autre qui les domine. Parce que, donc là, on voit l'être sensible qui arrive quand même à contrôler son diaphragme et à faire les choses de l'être insensible, de celui qui a la sensibilité de l'encéphale. Et je pense que tout va bien dans ces passages, mais quand ça finit par c'est l'esprit d'un autre qui le domine, comment ça? Comment vous comprenez l'esprit d'un autre? Ça veut dire que l'être sensible, il n'arrive pas quand même à parfois contrôler son diaphragme et parfois faire quelque chose avec la froideur de l'encéphale. Parce que j'ai beaucoup pensé à l'expérience de Diderot dans les salons. Je suppose les premiers interlocuteurs du paradoxe, il dit qu'il lui-même, il est sensible. Je ne sais pas si on peut penser que cet premier interlocuteur est Diderot, mais si peut-être oui, on peut penser à l'expérience du salon. Et donc, la première fois qu'il va au salon, peut-être, c'est le diaphragme qui commande les premières sensations. Et puis, chez lui, il arrive à faire ses contrôles. Et donc, comment ça se passe quand les contrôles est l'esprit de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, mais Clara, l'esprit, est-ce qu'on ne peut pas comprendre, mais alors ce n'est plus lui qui agit, lui l'homme sensible, c'est l'esprit d'un autre qui le domine, il devient un autre. C'est-à-dire qu'il devient une autre personne. Voilà. Juste un moment, je vais juste traduire ma question et votre réponse, parce que je veux juste demander une précision. Então, o que eu perguntei é sobre esse finalzinho da citação que o professor Delon ele faz do Diderot, né, em que ele está falando, o primeiro interlocutor, ele está falando do homem sensível, mas que o homem sensível, ele consegue, né, se ele tem uma imaginação forte, ele consegue, enfim, se servir de modelos e também fazer algum tipo de compensação e desenvolver, de alguma forma, essa sensibilidade do cérebro. Mas daí, no finalzinho do texto, é o espírito de um outro que o domina, né? Eu sempre tive dificuldade de entender isso, né? O espírito de um outro que domina. Como é que a gente pode entender esse finalzinho? E o professor Delon, ele disse que, na verdade, ele se transforma numa outra pessoa, que daí é uma outra pessoa. Vous voulez finir l'explication? Parce que, à moins qu'il ne puisse s'oublier et se distraire de lui-même. Donc là, il devient déjà autre. Il puisse s'oublier aussi comme être sensible, se distraire de lui-même, s'éloigner de lui-même, et donc cet éloignement de lui-même, c'est déjà le début d'une rationalisation. Ce n'est plus lui qui agit, il devient un autre. Mais finalement, c'est toujours un processus, devenir un autre, oui, voilà, soit pour l'homme sensible, soit pour l'homme insensible, ils sont toujours en train de devenir un autre. Voilà.
Et ça se passe Voilà. pareil Ça, pour c'est- les oui. libertins, n'est-ce pas, les libertins sadiens. Absolument, Ils sont- oui, absolument. Mais j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est passionnant. Parce que je pense beaucoup à Juliette et aussi, só vou traduzir, je vais juste traduire ce que je viens de parler. Então, pessoal, o que o professor Delon falou, que então o homem ele está sempre, né, enfim, o sujeito ele está sempre nesse processo de se tornar um outro, porque quando aqui nesse trecho de Derro fala que o homem sensível ele se esquece, ele se distrai de si mesmo, né, ele esquece que ele é um homem sensível, por exemplo, ele já está começando aí um processo de abstração, um processo de reflexão, e que no fim das contas é sempre assim também para o homem insensível, né? Eles estão sempre nesse movimento de qual que foi o termo que o professor Delon falou? Débora, você lembra? Não foi contradizer, mas assim, de fazer essa conversão, né, entre uma sensibilidade e outra, e daí isso aconteceria também no libertino sadiano, né? Parce que pour les libertins sadiens, monsieur, je pense toujours à cette situation de Juliette, qui est, vous avez bien dit, elle a le cœur froid et la tête chaude, mais quand même, si on revient sur les modèles du diaphragme, par exemple celui des bouffons, dans les premières pages des animaux carniciers, c'est comme ça qu'on dit? Carnassiers. Buffon, il va soutenir que l'encéphale, il est insensible. On ne peut pas avoir de sensations avec l'encéphale, et c'est juste le diaphragme qui va nous promouvoir les plaisirs et la douleur. Donc, je pense, pour les libertins sadiens, il faut qu'il laisse son diaphragme vivre aussi, sentir aussi, parce que sinon, il n'a pas de plaisir. Mais en même temps, il faut faire un genre de contrôle. Donc, il faut aussi s'oublier, il faut... un moment, il doit oublier qu'il est cette personne insensible, et l'autre moment, il doit... enfin, je commence à faire un peu de confusion là. Mais je pense que les libertins sadiens, il n'y a pas d'un refus du diaphragme, mais là, une façon de contrôler les diaphragmes. Je vais juste traduire ma question. Pessoal, então eu estou tentando formular uma questão, até peço perdão que não está muito bem formulada, sobre o libertino sadiano, porque o libertino sadiano tem o famoso paradoxo do libertino, que está muito ligado aí com o paradoxo do comediante, que é esse libertino que vai ser frio, que vai, enfim, ser apático, e que é uma coisa difícil de compreender, porque justamente o libertino ele tem que estar sentindo os prazeres intensamente, né? Todo o motivo da vida dele é extrapolar e sentir a sensação de modo intenso. Mas se a gente for analisar o modelo do diafragma, né, que é dado pelos naturalistas, pelo médico Bordeaux, e eu citei aí uma situação do Buffon, o Buffon, por exemplo, vai dizer que o diafragma é o centro do prazer e da dor, e que o cérebro ele não tem sentimento, ele não consegue sentir nada, e que a gente só consegue sentir com o diafragma. Então, se isso é fato, o libertino sadiano ele precisa também dar atenção ao seu diafragma, liberar o seu diafragma, né? Não pode ter só a sensibilidade centrada aí no cérebro. Então, perguntei para o professor Delon como é que isso se passa. Pardon, monsieur, donc c'est à vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est la question. Oui. C'est vrai que le libertin sadien, il a des désirs immédiats, des pulsions, hein, sinon mais en même temps, un des modèles de libertin est complètement impuissant. Hein, un des 4 libertins de Sealing, des 120 journées, est complètement impuissant. Donc, c'est purement... donc, le diaphragme ne fonctionne plus. Et c'est un des 4 libertins. Vous voyez?
il y a le duc qui, au contraire, lui, il est dans le diaphragme permanent. Il a peur, d'ailleurs, en plus. Il est peureux, alors que c'est le plus grand, le plus fort. Donc, il est dans le diaphragme. Et d'Ursay, le propriétaire du château, d'ailleurs, c'est un château féodal, mais qui n'est pas possédé par le féodal, mais par le financier. Lui, il est totalement une jouissance de tête. Il y a plusieurs modèles juxtaposés. Il n'y a pas un seul modèle. C'était qui? Attends, non, tu passes derrière, Débora, você pegou alguma coisa ou você prefere que eu traduza? Eu prefiro que você... Eu até peguei, mas eu vou deixar você traduzir. Gente, eu vou fazer uma tradução aqui mais livre da fala do professor Delon. O que eu achei muito interessante do que ele respondeu é que ele falou de modelos diferentes justapostos de gozo, de maneira de usufruir o prazer. Então, ele falou, por exemplo, que nos libertinos lá dos 120 dias de Sodoma, né, aqueles do castelo de Silem, eles são diferentes. Tem os libertinos que eles são muito... levados aí para o diafragma, ele tem um gozo totalmente tomado aí por essa sensibilidade do diafragma, e outros libertinos que são, cujo centro da sensibilidade é mais tomado pelo cérebro. Então, são diferentes tipos de maneira de gozar, né? Maneiras, enfim, diferentes formas de usar esses centros de sensibilidade, dependendo ali do libertino, e esses modelos, então, eles estão justapostos. Né? Existe aí uma justaposição de vários modelos diferentes nas formas com as quais esses dois centros de sensibilidade atuam, né? O cérebro e o diafragma. Je fais un résumé. Christopher, gostaria de colocar a sua questão? Obrigado. Eu vou fazer a questão em francês e depois eu vou fazer a tradução, tá bom? D'abord, je vous remercie, Monsieur Delon, pour cet exposé. J'ai une question, à mon avis une simple question, mais c'est encore une question. Vous avez dit que pour les matérialistes, les idées sont déterminées par nos sens et que d'une certaine manière, nous sommes comme des prisonniers de nos sensations. Mais il y a aussi la possibilité de se détacher du jugement froid par opposition à la chaleur de sensation, comme par exemple les grands comédiens. Le grand comédien est celui qui pleure quand il veut pleurer. Cette activité de libération ou de création, cette activité froide de l'exercice du jugement, est-ce qu'elle est une sorte de liberté ou de surmonter les déterminations de sensations, ou à la fin, c'est une détermination? Oui. On va juste traduire, monsieur, juste un moment, pardon. Chris, você traduz? Eu posso traduzir. Antes eu agradeci o professor Delon, falei que eu tinha uma questão simples. Ele disse que para os materialistas as ideias são determinadas pelos nossos sentidos e que de algum modo nós somos prisioneiros das nossas sensações. Mas que existe ainda a possibilidade de se distanciar, digamos assim, desse mundo exterior. E existe essa possibilidade de se prender ao juízo, né, ao juízo frio, né, em oposição ao calor das sensações. Eu falei do exemplo do comediante, que é o grande comediante é aquele que chora quando ele quer chorar. E eu perguntei se essa atividade de criação é uma atividade, essa atividade fria, né, do juízo,
é um tipo de liberdade, se a gente pode falar de existe uma superação das sensações ou se no fim ainda é uma determinação. Non, non, c'est une excellente question. Et c'est le débat entre Diderot et Helvétius. Diderot accuse Helvétius d'être totalement déterministe, sans laisser aucune marge d'initiative aux êtres humains. Alors que lui essaye de défendre cette marge qui, je crois, est dans l'interaction du haut et du bas, du diaphragme et de l'encéphale, qui fait que le grand artiste peut être créateur et montrer des choses qu'il n'a pas vues. Hein, il peut peindre ce qu'il n'a pas vu. Et de même, pour Diderot, il peut y avoir une liberté politique parce que les êtres humains sont capables de raisonner au-delà de leurs intérêts immédiats, de leurs pulsions. Donc il y a une liberté de création, il y a une liberté politique. Et donc, il faut que le déterminisme ne soit pas mécanique, ne soit pas comme dans l'horloge. Et Diderot cherche d'autres modèles de déterminisme moins systématiques, moins dogmatiques. Alors, par exemple, il s'intéresse beaucoup aux instruments de musique, aux instruments à cordes, au premier piano, parce que quand on fait vibrer une corde, donc le premier mouvement est mécanique, c'est-à-dire on appuie sur la touche et ça fait vibrer la corde. Mais une corde qui vibre peut faire vibrer une autre corde à distance. Alors ça le passionne Diderot, parce que si le premier mouvement est de l'extérieur vers l'intérieur, le second mouvement est de l'intérieur à l'intérieur. Et dans le rêve d'Alembert, il prend cet exemple du clavecin, ou du piano, de l'ancêtre du piano, qui est déterminé par l'extérieur, mais qui se détermine lui-même. Voilà. Donc, il y a des marges de liberté. Nous sommes déterminés, mais nous ne sommes pas que déterminés. Voilà. C'est Diderot, mais je suis assez d'accord avec lui. Je vous remercie pour la réponse. Est-ce qu'on peut donc comprendre ces rapports Vamos traduzir, porque senão vai ficar complicado. Isso vai. Então, é debate, né, entre Diderot e Helvétius, e o Diderot diz, né, de Helvétius que ele considera que Helvétius seria que o homem seria totalmente determinado, né, sem margem. E o Diderot tenta defender a margem entre o diafragma e o cérebro. Então, ele considera que o grande artista pode criar o que ele não viu, que então pode haver uma liberdade política porque os seres raciocinam além das pulsões, e que pode haver, né, uma liberdade política, criativa, e que é necessário que o determinismo não seja somente mecânico. E ele procura modelos menos dogmáticos. E o professor falou, né, da paixão de Diderot por instrumentos de cordas, né? Ele fala do primeiro piano de corda, em que o movimento vem, né, de fora, a gente aciona uma corda que vai vibrar, mas que também pode fazer vibrar uma outra corda,
Então, o primeiro movimento vem de fora para dentro e o segundo de dentro para dentro. Então, somos determinados, mas não somente determinados. Donc, autre question. Oui, ces modèles moins dogmatiques d'explication de ces rapports, est-il en quelque sorte dialectique ou péridialectique, on veut dire autour de la dialectique? Cris, você traduz? Ah, tá. Eu perguntei, então, que se esse modelo menos dogmático, né, esse modelo menos dogmático seria, para compreender essa relação, seria, então, um modelo dialético ou algo em torno, né, da dialética. Usei o termo peridialético, mas, enfim, é isso, em torno da dialética, alguma coisa próximo disso. Alors, si la dialectique, c'est une dialectique de Hegel réduite à un modèle, enfin réduite, tout au moins prisonnière d'un modèle strict, non, je crois que Diderot est beaucoup plus fouillis, beaucoup plus confus, mais intéressant. Il y a bien une marge de l'esprit par la contradiction, mais pas un dépassement obligatoire sur un modèle de la trinitaire hegelien. C'est ce qui le rend sympathique. Oui. Merci, Monsieur Delon. Então, né, se a gente vê se a dialética for aquela dialética de Hegel, que é presa em um modelo estrito, então não, né? Mas o que deixa o Diderot, o que torna o Diderot uma pessoa mais interessante é que há uma margem, né, do espírito pela obrigação. Tem essa ideia, Cris, que o Diderot é mais confuso. O Messier Delon, ele utilizou essa palavra fouillis, que eu não sei o que significa. Fouillis. O que é confuso. Então, essa ideia de que o Diderot ele é mais confuso, né? Ele tem uma margem para as contradições, ele não cabe em modelos muito estritos, né? Muito fechados, e isso que acaba, enfim, tornando ele mais interessante. Se j'ai bien compris. Obrigado, Clara. Pessoal, olha, agora já são 4 horas, eu vou encerrar com as perguntas, porque também em Paris já está tarde, o professor Delon deve estar já bastante cansado, então eu queria agradecer a todos e a todas que estiveram aqui com a gente presentes, que fizeram questões, agradecer muito a Débora pela sua tradução, agradecer todo mundo que ajudou a gente aí nos trâmites da tradução, da interpretação que a gente não conhecia muito bem, e, sobretudo, agradecer o professor Michel Delon, que agora eu vou agradecer em francês. Et donc, surtout, je tiens à vous remercier, cher monsieur, pour cette conférence, pour cette discussion passionnante. Et j'espère qu'on puisse discuter beaucoup plus ces sujets qui, enfin, ça me tient vraiment à corps, cette question des Diderot. Et je vais sûrement vous écrire pour demander encore des questions sur cette double sensibilité du diaphragme et de l'encéphale. Donc, merci beaucoup. Obrigado. Et une très bonne nuit. Oui. Je vais dîner. Merci beaucoup. Merci à tous. Revenez toujours, Michel Delon. Revenez toujours. Merci. Obrigada, Clara. Obrigada. Eu que agradeço, Flávio, pessoal. Valeu pela presença de todos. Tchau.